Caros irmãos sacerdotes, Padre Badacé, Padre Gildarte, querido diácono Sandoval, caros seminaristas, vocacionados, meus irmãos e irmãs, devotos e devotas do Senhor Deus Menino, de modo particular, saúdo os homenageados desta noite, a comunidade Santo Antônio, o apostolado da oração, o apostolado da Mãe Rainha, pastoral do dízimo, os casais do EPVM, e aos funcionários públicos da cidade de Abicaraí. Nós estamos vivenciando esta novena que nos prepara para a festa do Senhor Deus Menino, e como tema deste ano vocês escolheram a família como uma boa notícia. E não por acaso nós escutamos também este evangelho que Jesus fala sobre família. À primeira vista, parece que quando alguns fazem uma interpretação errada desse evangelho, alguns dizem que Jesus está menosprezando a Virgem Maria. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nesse evangelho, Jesus está colocando cada um de nós dentro de sua família. Enquanto eu meditava o evangelho de hoje, também esse tema da noite de hoje, eu lembrava que hoje também eu busco rezar pela minha família, porque hoje, minha mãe e meu pai celebram 36 anos de casados, no dia 27 de janeiro de 1990. Tudo providência de Deus, né? Nada coincidência, mas tudo providência de Deus. E hoje eu poder rezar com vocês, rezar por minha família e também celebrar esta quarta noite da novena do Senhor Deus Menino aqui com este evangelho. Nós devemos compreender, ao olhar para este evangelho, que lá no Antigo Testamento, o povo de Israel era formado por laços sanguíneos. Quem era o povo de Israel? Quem era o povo de Deus? Os descendentes de Abraão. Aqueles que eram descendentes biológicos de Abraão formavam o povo de Deus. E então hoje no Evangelho Jesus é interpelado pelos discípulos e dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E a resposta de Jesus é: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Portanto, o que Jesus faz no Evangelho de hoje é nos colocar em sua família, como se Ele dissesse para nós: a partir de agora, a família de Deus não é mais apenas formada pelos filhos descendentes biológicos de Abraão, mas por todos aqueles que buscam fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, Jesus quer fazer de nós sua família. Isso também deve acender uma luz de alerta para nós. Para Deus, a família é essencial, é algo muito importante. Afinal de contas, desde o Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, Deus formou homem e mulher para se unirem, para formarem uma família. E não é por acaso também que Ele mesmo escolheu vir a este mundo em uma família, a família de Nazaré. A família é, portanto, é o projeto de Deus para a humanidade. Deus sonhou com a família. E é muito importante que hoje, nesses dias atuais, nós reflitamos sobre esta temática da família, pois a estrutura familiar na sociedade atual tem sido muitas vezes vilipendiada, atacada, e nós, como cristãos, devemos defender a família, e mais que defender, devemos viver a família aos moldes da família de Nazaré na nossa casa. Em casa, dar o exemplo. Se nós quisermos mudar a sociedade, o modo da sociedade pensar a respeito do que é a família, sobre a família, nós precisamos ser este exemplo, testemunho de família que o mundo precisa. E o tema de hoje fala sobre a família como centro de comunhão. O que nós podemos compreender a respeito deste tema da noite de hoje? Primeiro, que ao olharmos para os documentos da igreja, né, tanto o Papa São João Paulo II, quanto o Papa Francisco, falam da família como este centro de comunhão e nos convida a refletir sobre um modelo. Que modelo que a nossa família deve ter como modelo de comunhão? A Santíssima Trindade. Tanto São João Paulo II, na consórcio, Familiares Consórcio, quanto
Papa Francisco, na Amoris Laetitia, fala sobre isso. A família tem que ter como modelo a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós celebramos a Santíssima Trindade, nós costumamos fazer aquela analogia, dizer que o Pai é quem ama, o Filho o amado e o Espírito Santo é o amor, que brota da união do Pai com o Filho. Assim deve ser a nossa família. A nossa família, meus irmãos e irmãs, deve se espelhar na Trindade, a exemplo desta comunhão de amor. A família, homem, marido e mulher, e filhos devem ser uma comunhão de amor, um pelo outro. E o Papa Francisco vai dizer na Amoris Laetitia que nós devemos viver esta comunhão, a exemplo da Santíssima Trindade, de um modo muito específico, aprendendo primeiro a cuidar um do outro. Cuidar do pai, da mãe, dos filhos, não somente cuidar no sentido de dar educação, de dar saúde de qualidade, tudo isso é importantíssimo, mas nós não podemos parar apenas nisso, porque nós estamos vivendo uma grande tentação no nosso tempo atual. Muitas pessoas, muitos casais jovens, quando pensam em ter filhos, pensam em ter apenas um filho. Por quê? Porque dizem que ter filho é caro, custa muito dinheiro, tem que pagar a escola de qualidade, tem que pagar plano de saúde e tudo isso. E nós estamos vendo os nossos filhos como cifrões, cédulas de dinheiro. Estamos colocando valor quantitativo naquilo que não tem valor. A Sagrada Escritura vai dizer que os filhos são bênçãos de Deus. E nós não estamos, nossa sociedade atual colocou em nossa mente essa cultura de que os filhos são despesas. E nós somos frutos dessa sociedade. Quantos casais jovens conhecemos que têm apenas um filho? Quando não substituem um filho por um animal, por um pet, né? Aí se tornam pai e mãe de pet. Precisamos mudar essa mentalidade, meus irmãos. Os filhos não podem serem vistos apenas como despesa. É claro que nós precisamos ter uma paternidade, uma maternidade responsável. Se nós geramos uma vida, temos que cuidar, temos que dar saúde, educação, cuidar daquela vida. Mas por trás desse pensamento secular, está um outro pensamento. Na verdade, está um pecado. A falta de confiança na providência de Deus. Será que Deus não providenciará? Ele mesmo que envia a vida, que dá a vida, não nos dará condições de sustentar os nossos filhos? É preciso confiar no Senhor. E aqui não estou incentivando que saiam por aí vivendo uma paternidade, maternidade irresponsável, procriando, sem pensar, sem planejar, sem pensar no futuro. Não é isso. Mas é confiar que aquela promessa feita diante do altar do Senhor de acolher as bênçãos, que são os filhos, ela vem acompanhada da providência. Deus providenciará. E nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós cristãos precisamos, a partir de nós, não com o discurso bonito, mas com a prática. Aprender, os casais jovens, aprender a confiar no Senhor. Entregar sua vida ao Senhor de maneira responsável, mas viver aquilo que prometeram diante do Senhor no dia do casamento ou do matrimônio. Mas nós também devemos compreender, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, dessa primeira leitura que nós ouvimos hoje. A primeira leitura de hoje fala do momento em que Davi vai carregando a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é sinal da presença de Deus no meio do povo. Nós tiramos a presença de Deus no centro das nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós estamos fadados ao fracasso. A família está fadada ao fracasso quando tira Deus do centro. Uma prova disso é que se nós puxarmos lá na memória, nas casas dos nossos avós, vamos nos recordar de que em toda casa antigamente sempre tinha um oratório, ou um quadro do Sagrado Coração, um quadro do Imaculado Coração de Maria. Tinha um espaço que lembrava o sagrado. Sempre havia ali um local onde havia uma imagem de Nossa Senhora, ou um quadro, enfim, qualquer coisa que remetia ao sagrado. Nossas casas atualmente
nós não encontramos mais estes lugares. Poucas casas ainda o padre entra que encontra um oratório, um lugar para poder fazer a família se reunir em oração. Quantos de nós rezamos em família? Não temos mais tempo de rezar em família. Estamos tão agitados com o trabalho, com a escola, com a faculdade, com tantas coisas que não mais temos tempo de parar para rezar. E nós, pouco a pouco, sem percebermos, fomos substituindo os oratórios por outra coisa, algo chamado televisão. O centro da casa deixou de ser aquele ambiente onde nós poderíamos nos reunir para rezar, e agora o centro da casa se torna a sala de TV, onde nós nos reuníamos para assistir novela, jornal, mas pouco a pouco isso também foi mudando. E hoje nem isso nós temos mais. A televisão já está ultrapassada. Agora a família, cada membro da família tem uma televisão na sua mão, o celular. E aquilo que, pelo menos a televisão, boa ou ruim, ao menos reunia a família em torno dela. Agora, nem mais essa reunião nós temos, porque cada um pode estar no mesmo ambiente ali na sala, mas cada um está com o seu celular na mão, conversando com o mundo inteiro, menos convivendo com aqueles que estão em casa. Não é assim? Infelizmente é assim. Ainda hoje, eu almoçava com 2 pares amigos, e um deles, durante o almoço, estava com o celular na mão, resolvendo várias coisas da paróquia. Eu dizia, rapaz, larga esse celular na hora do almoço, vamos almoçar, vamos conviver. E ele lá com o celular, estou resolvendo coisas. Eu falei, agora não é hora. Agora é hora de almoçarmos e de convivermos. Aí ele brincou depois do almoço, perguntou, agora já posso pegar o celular de novo? Eu falei, agora pode. Já almoçamos, já conversamos. Mas a nossa família se tornou isso. Tiramos Deus do centro, aquilo que era o oratório, colocamos a televisão. Agora a televisão está só de enfeite lá também. Porque quando ligamos, ela fica realmente lá, conversando sozinha. Porque cada um está com o celular na mão. Meus irmãos, nós precisamos estar alertas a isso. Nós não podemos repetir estes erros. Nós, cristãos, precisamos nos atentar para esta situação. Ou nós acordamos para essa realidade, ou quando nós percebermos, já vai ser tarde demais. E nós já estamos vendo a consequência de tudo isso na família. Quantas famílias desestruturadas, quantas famílias que não têm mais Deus, que não têm mais diálogo em casa, que não têm mais comunhão. Famílias que não se falam, não conversam, filhos que dificilmente veem os pais, porque ou estão trabalhando ou estão ocupados no celular, assistindo filmes, séries, vídeos, e os filhos vão crescendo, o tempo vai passando, e a gente perde o essencial, que é educar essa criança na fé, ensinar os bons valores, os costumes. Tudo isso é a realidade que nós estamos vivendo agora. E se nós cristãos não acordarmos para isso, vamos colher graves consequências. E já estamos colhendo, já estamos. Por isso, aqui nós temos bastante jovens, casais jovens. Eduquem os vossos filhos na oração. Criem oportunidades os vossos filhos estarem reunidos com vocês, seja no momento da refeição, seja no momento antes de dormir, ou escolham um momento para que vocês possam estar juntos. Se as crianças de hoje não verem exemplo nos pais que rezam, que se reúnem para rezar, elas vão buscar o exemplo na rua de outras coisas. E o mundo não tem muitas coisas boas para nos ensinar. Ou nós aprendemos os valores cristãos em nossas casas, ou vamos criar jovens, adolescentes, jovens, adultos, que não têm o mínimo de conhecimento dos valores cristãos. Eu costumo dizer nos batizados, quantas crianças nós, padres, diáconos, batizamos ao longo do ano, e sempre digo isso, se nós não cuidarmos dessa semente que foi lançada, que foi plantada na vida dessa criança que hoje é batizada, se nós não regarmos, adubarmos, se nós não ensinarmos essa criança quem é Jesus, se não ensinarmos a ela a amar Jesus, ela vai se tornar apenas mais um batizado, só mais um número, um dentre os batizados. É filho de Deus? É. Está ali, tem a semente dentro do seu coração? Tem. Mas precisa ser cuidada. E a família é a primeira catequese, deve ser a primeira catequista, os pais devem ser os primeiros catequistas. Ou acordamos para esta realidade, ou não viveremos essa comunhão a exemplo da Santíssima Trindade.
Viver a comunhão, a exemplo, o Papa Francisco fala desta imitação à Santíssima Trindade, construindo esta comunhão a partir do cuidado, de saber olhar quando um não está bem, não só bem de saúde, mas quando nós sabemos quando nossos filhos estão tristes, estão abatidos. Será que nós conhecemos realmente os filhos? Principalmente os adolescentes que precisam tanto deste cuidado. Será que os conhecemos de fato? Ou será que deixamos eles lá no quarto, fechado, com o computador, com o celular, porque achamos que é melhor protegido dentro de casa do que na rua, quando na verdade no celular e no computador eles estão conectados ao mundo inteiro. E um mundo tão perigoso muitas vezes, que é esse mundo da internet e das redes sociais. Precisamos cuidar um dos outros, esposos, maridos, cuidar das esposas, esposas, cuidar dos maridos, pais, cuidem dos vossos filhos, estejam atentos às necessidades uns dos outros. É assim que vive uma comunidade de amor. Mas essa comunidade de amor, meus irmãos, essa comunidade que é comunhão, a exemplo da Santíssima Trindade, não pode se fechar em si mesma. E é uma outra tentação que nós temos, de viver o nosso ser família apenas para nós. Eu cuido dos meus, os outros que se danem. Aqui está o egoísmo. E a igreja, e o magistério da igreja, a Sagrada Escritura, nos ensina que o amor, ele sempre deve transbordar. A Santíssima Trindade ama, como dizia no início, o Pai que ama o Filho que é amado, o Espírito Santo que é o amor. Eles transbordam em amor. Qual o modo da Santíssima Trindade transbordar em amor? Através da criação. Nós somos frutos do amor de Deus. O catecismo da igreja nos ensina isso. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou a cada um de nós, a natureza, os animais, as plantas? Por amor. Amam tanto um ao outro, esta comunidade, que este amor não pode ficar guardado apenas para si. E esse amor é transbordado na criação. Nós somos frutos deste amor de Deus. Também nós, como família, precisamos transbordar em amor. Esta comunhão que começa na minha casa deve transbordar na comunidade cristã, na nossa comunidade, na família que é a igreja, na sociedade. E como que esse amor transborda? Através do nosso testemunho. Testemunho de fé, testemunho de amor, de esperança. Mas não só, através também das nossas ações. De reconhecer quando o outro precisa da minha ajuda, seja do pão material, seja do pão espiritual. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos isso no versículo 17 desta leitura. Vai dizer que Davi introduziu a arca do Senhor no centro da tenda, no centro da casa, onde foi preparada para a arca. Esse é o primeiro passo que nós devemos fazer na nossa família. Introduzir Deus no centro dela. Que Deus seja o centro da nossa família. O segundo passo, depois que Davi se alegrou com a presença de Deus, depois que introduziu o Senhor no centro de sua vida, diz a palavra do Senhor, que Davi saiu para distribuir o pão, saiu para distribuir o alimento ao povo de Israel. É assim que nós devemos viver a comunhão, meus irmãos. A comunhão não é somente para nós, mas é para todos. Jesus diz isso no Evangelho, todos nós fazemos parte de uma só família. A comunhão que nós precisamos viver, ela começa em casa, mas tem que transbordar para a comunidade, para a sociedade onde vivemos. Se não fazemos isso, ainda não aprendemos o modo de ser cristão. Por isso, hoje, ao voltarmos para as nossas casas, precisamos pedir a graça ao Senhor nesta Eucaristia. Senhor, faça em nós como o salmista nos ensina a fazer. Eleve os frontões do nosso coração. Entre em nossa casa, entre em nossa vida, entre em nossa família e nos transforme para que sejamos irmãos, para que sejamos de fato família de Deus, como o Senhor Jesus nos pede no Evangelho de hoje. Todos aqueles que fazem a vontade do Pai, este é meu irmão, este é minha mãe, esta é minha família. Aprendamos com o Senhor Deus Menino a viver como a família de Nazaré. Olhemos para o Senhor Deus Menino e peçamos essa graça ao longo dessa novena, que vocês estão se preparando, refletindo esse tema tão rico, tão cheio de significados, com tantas coisas que podemos refletir. Peçamos a Ele essa graça,
de termos novamente Ele no centro das nossas vidas, das nossas casas, da nossa família, e que saibamos também, a exemplo de Davi, repartir o pão com aqueles que pouco têm ou que nada têm. Assim seja. Amém.